Protege-me, ó Deus, pois em ti me refugio. Ao Senhor declaro, tu és o meu Senhor. Não tenho bem nenhum além de ti. Quanto aos fiéis que há na terra, eles é que são os notáveis, em quem está todo o meu prazer. Grande será o sofrimento dos que correm atrás de outros deuses. Não participarei dos seus sacrifícios de sangue, e os meus lábios nem mencionarão seus nomes. Senhor, tu és a minha porção e o meu cálice. És tu que garantes o meu futuro. As divisas caíram para mim em lugares agradáveis. Tenho uma bela herança. Bendirei o Senhor, que me aconselha. Na escura noite o meu coração me ensina. Sempre tenho o Senhor diante de mim. Com ele à minha direita não serei abalado. Por isso o meu coração se alegra no íntimo, e no íntimo exulto. Mesmo o meu corpo repousará tranquilo, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Vamos orar? Senhor Deus, a tua palavra acaba de ser lida, Senhor, neste momento, e ela será, Senhor, exposta ao teu povo, aos teus servos, aos teus filhos e filhas. Senhor, fala aos nossos corações, Senhor, fala às nossas vidas, nos orienta, Senhor, neste momento, e que o nosso coração, Senhor, esteja aberto para a direção que o Senhor tem por nós, para a direção que o Senhor estará dando em nossas vidas. Senhor, enche-nos da tua presença nesta noite, toca em nós para que possamos ouvir a tua voz. A voz que o Senhor já tem falado nos louvores e continuará falando na tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, hoje eu vou falar de jornada e herança. A jornada e a herança do cristão. É o que esse salmo faz aqui. Tá? Esse salmo fala da jornada de fé de Davi e fala da herança de Davi. É importante falar essas coisas porque se nós não vigiarmos e não tomarmos cuidado, a gente só se preocupa com o final. Não que o final não seja importante, mas ele é só uma parte da sua história. Nós estudamos porque a gente quer o diploma. Não é isso? Nós trabalhamos porque nós queremos o salário. Então, nós nos casamos porque queremos ter uma família. Nós levamos a nossa vida pensando nos confortos que nós teremos uma vez ou outra. Mas e a trajetória? Será que não dá para encontrar alegria no próprio estudo e não só no diploma? Será que não dá para encontrar prazer no próprio trabalho e não só no salário? Será que não dá para a gente apreciar a trajetória e não só o resultado? Porque se a gente for pensar só nos resultados, nós vamos ter uma vida diminuta, porque isso não acontece todo dia. Você estuda anos para ter um diploma. E você desfruta talvez de uma formatura. Às vezes você guarda, os meus diplomas estão guardados num cantinho lá que ninguém vê, que eu nem coloco exposto. Está lá. Está bem escondidinho. Se você for lá em casa, você não vai nem achar. Já pensou? Você trabalhar, você estudar, só para esse momento que depois você até guarda e esquece ainda. Aí você fala, puxa vida, estudei 12 anos, aí tem um diploma de está lá, parado. Está lá, num canto. Eu acho que tem coisa a mais do que só o final, né? O final ele é importante, mas eu acho que a trajetória também tem o seu valor. O caminho de fé é um caminho que nos traz bênçãos, é um caminho fascinante quando nós aprendemos a vivê-lo no nosso dia a dia. Quando nós aprendemos a apreciar o que Deus tem feito por nós no nosso dia a dia. Então, do versículo 1 ao 8 desse salmo, fala da nossa trajetória de fé. E do 9, fala da nossa herança. O 9 é o final. Do 1 ao 8 é o caminho. Do 9 ao 11 é o final. É disso que esse salmo fala. Nós gostamos demais do Salmo 23, do Salmo 91, do Salmo 122. E tem alguns salmos que nos impressiona pela sua beleza. O Salmo 16 é desses salmos também, que é um salmo de confiança. É um salmo que nem sempre nós estamos habituados a ler no nosso dia a dia, mas ele também fala de confiança, ele também fala de fé, ele também fala de gratidão, ele também fala de vida abundante na presença de Deus. É por isso que ele está sendo exposto hoje, porque ele nos traz muita beleza, e ele nos ensina a ser cristão, ele nos ensina a viver com Deus. Vamos falar algumas coisas aqui. Vamos falar da nossa jornada. Eu
encontrei nesse salmo aqui 5 aspectos da jornada cristã. 5. Primeiro deles, a busca de Deus em oração. Ele começa com oração, ele é uma oração cantada, é um louvor, mas é uma oração. Não deixa de ser uma oração. E ele começa de forma orante. É uma oração, olha o versículo 1. Protege-me, ó Deus, pois em ti me refugio. Então, Davi está orando. Davi está orando. Protege-me, ó Deus, pois em ti me refugio. Ao Senhor declaro, tu és o meu Senhor. Não tenho bem nenhum além de ti. E esse bem nenhum além de ti, ele vai continuar falando no decorrer do salmo. Ele vai dizer vários aspectos desse bem maior que é Deus para ele. Ele vai continuar dizendo, mas ele começa orando. Irmãos, a trajetória cristã tem que ser permeada de oração. Se você quer ter vida vitoriosa e se você quiser apreciar a sua jornada, ela tem que ter oração. Ela tem que ter espaços na sua vida, na sua agenda, para você orar, para você buscar a presença de Deus, para você se refugiar nele, para você descansar enquanto está na presença dele, seja de joelho, seja em pé, seja sentado, seja no trabalho, onde vocês estiverem. Vocês precisam encontrar um período do dia de vocês, do tempo de vocês, para orar. Trajetória cristã gratificante e abençoada, ela é uma trajetória de oração. Davi começou assim. E é assim que ele começa o Salmo 16. Um grande escritor dizia o seguinte, eu gosto dessa frase dele, que ele fala assim, pouca oração, pouco poder. Pronto. Pouca oração, pouco poder. Muita oração, muito poder. E essa é uma realidade que nós aprendemos através da palavra de Deus. Uma vez uma pessoa falou para mim assim, mas o irmão de Elcio, né? Olha Jesus era Deus. Jesus nem precisava orar, mas ele orava. Por que ele orava se ele não precisava? Fazendo pouco o caso da oração. Aí eu até brinquei com ela, falei, tá bom, se Jesus, que era Jesus, que não precisava orar, orava a noite inteira, passava madrugadas em oração, passava momentos longos de oração, a ponto de chegar para Pedro, que estava dormindo, e falou, você não consegue nem vigiar comigo um pouquinho? Você não aguenta nem ficar comigo um pouquinho em oração? E olha que nós estamos falando de Jesus. Quanto mais nós que somos necessitados do amor e da graça de Jesus. Então, se nós queremos, se você quer ter uma vida gratificante, se você quiser ter uma vida diferenciada, se você quiser presenciar atuações de Deus constantes na sua vida, você tem que ter vida de oração. Tem que encontrar momentos para orar. Cristão abençoado é cristão que ora. É trágico um cristão que passa, às vezes, 1, 2, imagina, gente, 1 semana já é trágico. Passar 2, 3 semanas, 1 mês sem orar. Como que nós vamos viver se nós não conseguimos ter um momento da nossa vida para buscar a Deus? Davi começou este salmo aqui nos ensinando essa verdade. Primeiro aspecto da jornada de vida de um cristão é a oração. Esse é o mais importante também, é a oração. Nós podemos ensinar, nós podemos pregar, nós podemos cantar, nós podemos louvar, nós podemos fazer confraternizações, nós podemos fazer todos os trabalhos que são bonitos na obra de Deus. Nada substitui a oração. Nada substitui. A oração é o combustível do cristão. E não é conta bancária não, já vi gente falando assim, coração é conta bancária. Não tem nada de conta bancária aqui, é orar sempre. Jesus nunca ensinou isso. Eu vou orar aqui 12 dias para Jesus me abençoar o ano inteiro. Aí você ora os 12 dias, o resto do ano não ora. Não tem muito sentido. Não precisa fazer isso. Ora os 12 dias e ora os 12 meses. Essa é que é a verdade bíblica. A verdade bíblica é, você vai orar os 12 dias, mas depois você vai orar os 12 meses. Porque não é conta bancária. Deus é relacionamento. Com Deus nós estamos falando de relacionamento. Você não se relaciona com uma pessoa 12 dias por ano. Você se relaciona o ano inteiro. Então, irmãos, esquece essa ideia de que vida cristã é como se fosse conta bancária, como se você estivesse guardando oração. Eu vou orar bastante que eu estou com tempo, quando eu não tiver eu não preciso orar que eu já tenho na minha conta bancária, eu vou ter crédito lá. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Com Deus é relacionamento. Você ora
constantemente, em todos os momentos, né? Em todas as fases da sua vida, nós devemos estar buscando a presença de Deus. Segundo aspecto. O segundo aspecto está no versículo 3. Quanto aos fiéis que há na terra, eles é que são os notáveis, em quem está todo o meu prazer. A busca por companheiros fiéis. A busca por comunhão verdadeira. Você sabe por que muitas vezes nós sofremos nessa vida? Porque a gente não sabe escolher nem os amigos que tem. Se tem uma coisa que a gente pode escolher, é amizade. E ainda escolhe errado. Escolhe cônjuge errado. Faz negócios com pessoas erradas. E aí dá tudo errado. Porque escolheu errado. Olha o que o Davi está dizendo aqui, gente. Olha o que diz a palavra de Deus. Olha o que ele diz. O meu prazer está nas pessoas que são fiéis. São estes que eu procuro. Se eu vou fazer um negócio, eu vou fazer negócio com pessoa fiel. Pessoa íntegra. Se eu vou casar com uma pessoa, eu vou casar com uma pessoa fiel. Com uma pessoa íntegra. Você tem que ver isso antes. Tem que ver isso antes, tem que tomar todos os cuidados. Não quer dizer, gente, não quer dizer que a gente vai acertar tudo, não é isso. Mas nós devemos tomar os cuidados necessários. O ser humano pode ser de um jeito e depois mudar lá na frente, isso pode acontecer. Mas olha o que Davi está dizendo aqui, que quando ele vai se relacionar, quando ele vai ter comunhão, ele escolhe direito. Ele faz um esforço para escolher bem. Se nós queremos ter uma jornada abençoada, nós temos que aprender a escolher as nossas amizades. Temos que aprender a escolher, na vontade de Deus, a pessoa com quem nós vamos casar. Temos que escolher, na vontade de Deus, se vai fazer negócios com alguém. São tantas coisas tão sérias na nossa vida que não dá para a gente fazer de qualquer jeito. Tem que pensar, tem que ponderar, tem que orar, tem que pedir a direção de Deus, tem que tomar decisões conforme a vontade de Deus. Eu disse para vocês que, mesmo nós tomando todos esses cuidados aqui, eu sei que às vezes, né, nós acabamos nos decepcionando no meio do caminho. Mas o que eu vou dizer para vocês? Se você tomou todo esse cuidado, se você fez a lição de casa, se você orou, se você procurou fazer a vontade de Deus, saiba de uma coisa, isso aconteceu porque foi alguma coisa fora de você. Não é porque você é culpado ou culpada. Isso é fora de você. E você tem a paz no seu coração de saber que você fez tudo aquilo que você foi orientado para fazer. É que nós não temos controle sobre todas as circunstâncias. Mas sobre a sua vida, você tem que ter. Sobre as suas decisões, você tem que ter consciência. E você ter a cabeça tranquila de saber, falar assim, olha, alguma coisa aqui não deu certo. Mas não mudou nada o amor de Deus, o cuidado de Deus, a misericórdia de Deus. Porque Deus, Ele ama é você. Tá bom? Você vale mais que tudo para Ele. Deus, Ele te ama. Dando certo ou não, Ele ama você. Mas cabe a você, sim, tomar atitudes sábias. E tomar cuidado com as decisões que são tomadas. Então, gente, vai escolher amizade? Escolhe bem. Escolhe bem. Vai escolher a pessoa com quem? Vai escolher uma pessoa para namorar? Escolhe direito. Vai escolher uma pessoa para o casamento, para fazer negócios? Escolha direito a pessoa com quem vai fazer negócios. Porque isso evita muitas decepções. Terceiro aspecto. Terceiro aspecto, versículo 4. Grande será o sofrimento dos que correm atrás de outros deuses. Não participarei dos seus sacrifícios de sangue. A busca pela fidelidade a Deus. É claro que Davi está dizendo aqui que as pessoas que são idólatras, que vão a outros deuses, só pelo fato de ir aos outros deuses, elas vão encontrar sofrimento lá. É isso que ele está dizendo. É isso que ele está colocando aqui. E aí ele se propõe, eu não vou participar dos seus sacrifícios de sangue. E os meus lábios nem mencionarão os seus nomes. É disso que ele está dizendo. Fidelidade. Ele está se posicionando com integridade
e com fidelidade diante de Deus. E como que nós devemos aprender com o servo de Deus? Como que nós devemos aprender que fidelidade é uma questão de caráter? Viu? Fidelidade é caráter. Fidelidade é escolha. Isso a gente tem que aprender, porque senão a gente fica agindo por sentimentalismos. Não, fidelidade é escolha. Se você trai a sua esposa ou o seu marido, foi porque você escolheu fazer isso. Ah, porque acabou o amor. Aí é outra história. Trair ou não é uma questão de caráter, é uma questão de fidelidade. Nem relação com amor tem isso. Porque é uma decisão que você tomou. Então nós temos que entender uma coisa. Não confunda fidelidade com questões sentimentais. Ou com questões emocionais. Fidelidade é caráter. Olha o que o Davi diz aqui, gente. Olha, ele fala claramente, ó. Não participarei dos seus sacrifícios de sangue. Acabou. Acabou. Eu vou procurar, o meu prazer está nos notáveis. Olha o que ele fala, ele elogia. Aqueles que são fiéis a Deus são esses que eu procuro para se aproximar de mim. E essas pessoas são notáveis, são ilustres. Porque aqueles que vão atrás de outros deuses, eles que encontram o sofrimento deles, porque eu não vou participar disso. É isso que ele está dizendo. E isso que nós temos que aprender. Tomar decisões conforme a vontade de Deus. Falar, sabe, eu vou aqui denegrir a imagem de alguém. Isso é caráter. Você fez porque você quis. Porque você pode calar a boca. Você pode fechar a boca e não falar. Mas você se propõe a ofender, a humilhar, a denegrir. Você que escolheu. Nós estamos falando de fidelidade aqui. Eu sempre falo na reunião de líderes, eu sempre repito isso na reunião de líderes. Porque é uma coisa que eu acredito. Eu aprendi com John Maxwell, eu aprendi com pessoas que ensinam isso. Tem, sei lá, mais de 100 livros sobre liderança. Ensina liderança no mundo inteiro. E ele fala uma coisa que eu nunca esqueci. Eu falo isso para os líderes. A sua liderança nunca vai ultrapassar o teu caráter. Se o teu caráter for lá embaixo, você não espera que você vai ser um grande líder, que você não vai conseguir ser. Porque a liderança nunca será maior que o caráter do líder. Nunca. Toda liderança é limitada pelo caráter. Se você quer ter uma liderança abundante, o seu caráter tem que subir lá. Porque se não subir, você pode ser o mais talentoso do mundo. Você não vai alcançar. Isso serve para a vida cristã. Para toda a vida cristã. Sabe, irmãos, usar a nossa língua é uma questão de caráter. É uma questão de fidelidade ou não. Ofender é uma questão de caráter. Então tem coisas que nós podemos fazer. Tem coisas que nós temos condições de fazer, mas nós optamos por desobedecer. E aí o que diz o salmista? Grande será o sofrimento dos que correm atrás de outros deuses. Não participarei dos seus sacrifícios de sangue e os meus lábios nem mencionarão os seus nomes. Olha aí, os meus lábios nem mencionarão os seus nomes. Olha o que Davi está dizendo. Ele falou assim, olha, já disse aqui, eu não vou nem falar mais nada para humilhá-los. Eles que levam a vida deles, o curso deles. É a história deles. Eles que sigam. Eu não vou nem participar e também não vou ficar, né, me desgastando, né, sobre essas coisas. Sabe, irmãos, eu já sou crente há tantos anos, gente. Há tantos anos, como muita gente aqui. E a gente sabe que na igreja acontece tanta coisa. Mas se tem uma coisa que é muito perigosa, é nós falarmos mal da igreja. Eu não vou falar nem do pastor, porque aí vocês vão achar que eu estou falando de mim. Mas eu posso falar da minha vida. Eu nunca denegrei a imagem de um pastor. Isso eu posso falar e Deus está lá no céu. Não quer dizer que eu concordei com tudo. Vocês já viram? Como vocês também não concordam com tudo. Então, não quer dizer que eu concordei com tudo. Teve coisa que eu discordei. Mas eu nunca denegri. Nem um pastor e nem um obreiro da igreja. Nem uma pessoa mais velha, aliás. Eu sempre tive esse cuidado com os mais velhos. Eu aprendi isso com a minha mãe e com o meu pai. Até porque eu queria preservar meus dentes. Não era bem assim antigamente? Não era assim antigamente? Ou você respeita, se você tem amor aos seus próprios dentes. Era assim. E eu aprendi desse jeito. Não é?
E a gente acaba aprendendo. Então, eu sempre respeitei os mais velhos, sempre tive cuidado com isso. Aí você imagina pastores, obreiros da igreja que eram pessoas, os presbíteros, os diáconos que eram pessoas. Eu sempre tive esse cuidado. Porque eu aprendi com os meus pais. E depois que eu fiquei cristão, eu aprendi com Jesus. Então, irmãos, nós temos que vigiar. Nós temos que vigiar. Em todas as coisas da nossa vida. Porque nós somos cristãos e servos de Deus. Nós estamos aprendendo com o servo de Deus aqui. Quer ter trajetória abençoada? Quer ter trajetória? Seja fiel. Primeiro a Deus. Primeiro a Deus. Depois a sua igreja. Aos seus irmãos e irmãs em Cristo. Seja fiel. Que isso é bênção de Deus para você. Isso é bênção. Isso traz segurança, gente. Isso traz segurança. Tem uma coisa que eu anotei aqui porque eu gostei dessa anotação que eu fiz aqui. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui para vocês. As crianças. Você pode falar o que você quiser para a criança. Mas sabe uma coisa que ela aprende? A te imitar. É ou não é? Gente, quantas e quantas vezes eu vi o Gustavo me imitando? Até em coisas que eu não queria que imitasse. Mas imitou. Não é? Todos os pais passam por isso. Todos os pais já viram isso. Os filhos imitando. Então, quando nós ficamos adultos, a gente para de imitar? Não, a gente não para. Você sabe o que a gente imita? Aquilo que nos admira. A gente começa a imitar padrões que nos admiram. Guarda isso, tá? Você só vai copiar aquilo que você tem admiração. Aí você vai aprender, você vai seguir o exemplo. E isso diz muito sobre a vida de um cristão. Porque se Deus não for a pessoa que nós mais adoramos e mais admiramos, nós vamos cometer idolatria. Se Deus não for a pessoa mais importante da nossa vida, nós vamos colocar outra coisa lá no lugar. E vai ser essa coisa que a gente vai imitar, vai ser essa coisa. O próprio tem um salmo que diz assim, que as pessoas que adoram ídolos tornam semelhantes a eles. Tornam-se semelhantes a ele. Então, irmãos, nós temos que ter vida abençoada. Então, busque pela fidelidade. Eu já disse 3 aqui, ó. A busca de Deus em oração. A busca por companheiros fiéis, seja na amizade, no casamento, nos negócios. O terceiro aspecto da jornada, a busca pela fidelidade a Deus. Tem uma coisa que eu acabei estabelecendo aqui, porque o texto dá essa ideia, tá? Não é a ideia principal, mas ele traz lá a ideia de fidelidade a Deus com o nosso dinheiro, com as nossas finanças. Porque dinheiro pode ser idolatrado e pode ser adorado. Se ele for mais importante que Deus, ele se tornará o seu Deus. Porque se teve uma coisa que Jesus colocou em disputa com a lealdade a Deus, foi o dinheiro. Ele diz assim, não podeis adorar a Deus e as riquezas. Porque o nosso coração vai se inclinar para um ou para outro. Ou o nosso coração se inclina para o dinheiro, ou o nosso coração se inclina para Deus. Então é muito comum pessoas que não têm Deus no centro da sua vida colocar o dinheiro no lugar. E a pessoa coloca lá tudo aquilo que o dinheiro proporciona no lugar de Deus. E olha que Davi diz, por isso que eu disse que Davi vai repetir. Não, no 2, não tenho nenhum bem além de ti. Então, irmãos, muito cuidado, porque a ganância, a mesquinhez são formas de idolatria. Pastor, eu não disse ser econômico, porque eu vou falar daqui a pouco disso. O que eu disse é de mesquinhez e ganância. Essas são formas de idolatria. Porque todas elas colocam o dinheiro no centro. Tanto a mesquinhez como a ganância colocam o dinheiro no centro. Isso é uma forma de idolatria. Então, terceiro aspecto, a busca por fidelidade a Deus. E lembra disso, gente, fidelidade é caráter. Caráter. Guarda isso. Toda vez que eu escuto uma história de pessoa que faz fofoca, de pessoa que trai, de pessoas que humilha, a primeira coisa que vem na minha cabeça é isso, gente, fidelidade. E sinto muito, mas é isso que vem. Porque eu já penso, puxa, o que fez com que a pessoa tivesse esse tipo de comportamento? Tô chateado. Tá chateado é uma coisa. Tudo bem, faz parte das emoções. A gente tem raiva. Eu não sou nem especialista de emoções. Tem aí especialista em emoções. Faz parte do ser humano, né?
Ficar com raiva, ficar bravo, estar calmo, estar feliz, faz parte do ser humano. O que você faz com isso é responsabilidade tua. Ah, porque eu estou chateado com uma coisa, então eu vou humilhar o outro. Sendo que você poderia conversar com o outro. Não é? Melhor conselho, gente. Está chateado com uma coisa? Conversa. Conversa com a pessoa, não com terceiros. Porque não resolve nada. Conversa com a pessoa. Eu até vou dizer isso para vocês hoje. Guarda isso, eu acho que a partir de hoje essa igreja vai mudar. Toda vez, se você é crente, não é? Toda vez que você escutar alguém vir falar com você de um terceiro, você corta. Corta. Olha, Karina, eu quero falar da Paulinha. Pastor, é da Paulinha? Então você vai falar com ela. Ah, é sobre a Paulinha? Então é com ela que você tem que falar, não comigo. Isso nos protege, sabia? Isso te protege. Porque evita de você ouvir coisas pecaminosas, te evita de ouvir coisas pecaminosas e também coloca a pessoa no lugar dela. Falou, já que você quer falar, você não quer falar, então fala com a pessoa com quem é de direito. Gente, isso é ser crente. Isso é ser cristão. Então faz isso. Nunca mais aceite. Olha o que eu estou dizendo para você. Nunca mais aceite que te falem de terceiro. Se for de você, aí beleza. Olha, é sobre mim? A gente quer conversar sobre mim, vamos se acertar aqui? Ótimo, então é comigo que você tem que conversar. Ah, eu quero conversar lá do irmão. Quero conversar lá da irmã. Então, é com ele que você vai ter que falar. Você vai estar protegido. Você vai se guardar. De várias dores de cabeça, até de chateações. Se nós aprendermos a falar com quem tem que falar, a gente cresce em fidelidade humana e diante de Deus. Então, estou dizendo isso para vocês como pastor também. E se for eu também, aí que você chama a minha atenção mesmo. Se for pastor, você é pastor, pode falar. Fala assim, pastor, você é pastor. Por que você vai falar de terceiro para mim? Vai lá falar com a pessoa. Pode falar, viu? Pode dar uma bronca mesmo. Aí que o meu arrependimento vai ser maior. Não é? Então pode falar, pastor, coisa feia, pastor. Vai lá, conversa. Vai lá e conversa com a pessoa. Mas eu não quero saber. Eu não quero saber. Isso é bênção de Deus para a sua vida. Isso tem a ver com fidelidade. Tem a ver com vida íntegra. Com vida de caráter. Tem a ver com pessoas que amam a Deus acima de todas as coisas. E tem a ver também com proteção. Porque você se protege. Tem a ver com tudo isso. Quarto aspecto. A busca pelo... Eu gostei desse versículo 5, 6, gente. A busca pelo contentamento. Porque o que o servo de Deus fez aqui foi algo que me chamou muita atenção. Olha o que ele diz. Senhor, Tu és a minha porção e o meu cálice. As divisas caíram para mim em lugares agradáveis. Eu tenho uma bela herança. Você sabe o que ele está fazendo? Ele está pegando lá a história da divisão das terras de Israel. Ele está lembrando de quando Josué dividiu os territórios e cada um ficou com uma herança. E só para vocês terem ideia, a terra no Antigo Testamento era o que dava status, era o que trazia dignidade, era onde a pessoa conquistava todo o seu respeito, era onde ele tirava o seu sustento, era da terra que ele tirava o seu sustento, era dali que ficava a herança para os filhos, era ali, naquele pedaço de terra que a família ia se desenvolver, porque era Deus que estava dando para a nação de Israel. Quando eles entraram em Canaã, eles tinham consciência disso. A terra não é minha, a terra é de Deus. Ele concedeu a minha família para eu cuidar dos meus familiares, para eu viver a minha vida e para eu ser uma pessoa reconhecida na sociedade. Então, status, dignidade, honra, estava tudo relacionado à terra. E Davi diz assim, olha o que ele diz no começo, o meu único bem é Deus. Ele está se comparando aos sacerdotes, aos levitas, que não haviam recebido uma porção. Porque quando as terras foram divididas entre as 12 tribos, o que Deus falou para a tribo de Levi? Deus falou assim para a tribo de Levi, falou assim, olha, vocês não vão ter parte, porque vocês vão cuidar do tabernáculo, vocês vão cuidar das coisas de Deus, vocês vão servir as pessoas que estão lá. A herança de vocês, a porção de vocês serei eu. E os levitas, Arão, os seus filhos, todos os sacerdotes, eles sabiam que eles não tinham uma herança na terra lá. Porque a única herança que eles tinham era Deus que tinha dado para eles. E Deus era a herança deles. E Davi está dizendo a mesma coisa aqui.
Você está dizendo assim, Senhor, o Senhor é a minha herança, por isso que ela é bela. Por isso que ela é agradável. Então ele diz assim, quando foi feita a divisão da terra, o Senhor me concedeu a ti. E essas divisas são as mais agradáveis. Esses limites são os mais agradáveis. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Deus te criou com limites. E esses limites, foi Ele quem concedeu. A gente não consegue pular de um prédio de 10 andares. É um limite. Né? É um limite, ninguém consegue fazer isso. Não é? Quem faz exercício consegue pular um pouquinho mais. Eu não consigo pular 3 degraus. Não é? São limites que Deus estabelece para nós. Mas esses limites foram Deus quem nos concedeu. E é por isso que nós temos que aprender a agradecer a Deus pelos limites que Ele nos deu. Ser grato a Jesus pelos limites que nós temos. E saber que a herança maior é o próprio Deus. Que a bênção maior vem do próprio Deus. Eu havia dito para vocês a questão do dinheiro. Eu vou falar para vocês aqui 4 princípios do dinheiro que todo mundo sabe. Inclusive o Didi falou aqui na Assembleia. Os 4 ele citou. Porque é muito básico isso. Só que nós teimamos em não seguir. E o que acontece? Vamos ter dificuldades lá na frente. Vamos entrar por caminhos frágeis. Ninguém ganha tudo aquilo que gostaria de ganhar. O nosso salário tem limite. A nossa vida financeira tem limite. A maior prova, você quer ver? É muito comum você encontrar ganhadores da Mega Sena. E olha que o cara ganha 20, 30, 40, 50 milhões. E ele volta a ficar pobre. A maioria volta a ficar pobre. São poucos que conseguem administrar. Porque tem limites. Então não acha, quem ganhou na Mega... Não, tem limite também. Uma vez eu escutei o Ronaldo Fenômeno, ele tem uma empresa de consultoria para jogador de futebol. Você sabe o que ele falou? Isso me impressionou. Ele falou que 70, 80, 90% dos grandes jogadores que ganharam fortunas não dura 5 anos quando eles param de jogar. Se eles não administrarem. Porque enquanto está caindo na conta, beleza, né? E quando para? Aí a coisa complica. Aí o cara quer viver igual ele vivia quando estava tendo um grande salário. Então, olha, dinheiro tem limite, gente. O teu salário sempre terá limite. Sempre. Então, qual é o grande princípio aqui? Quais são os 4 princípios? Vocês vão ver. Olha o primeiro. Seja grato a Deus pelos limites que Ele já te concedeu. Primeiro ponto. Seja grato a Deus pelos limites que Ele já te deu. Para de reclamar. E agradeça. Aprenda. E agradecer é aprendizado. Porque naturalmente ninguém agradece. Então aprenda a agradecer. Aprenda. E pegue o hábito de ser grato. Por tudo ou grata. Por tudo o que Deus já te concedeu. Porque foi Ele que te concedeu os seus limites. Então agradeça. Agradeça a Ele. Ah, mas o meu salário ainda está pouquinho. Agradeça. Seja grato. Primeiro, qual é o segundo? Seja um dizimista fiel. Ah, pastor, mas aí, eu sou obrigado? Não estou dizendo que você é obrigado. Eu estou dizendo que isso é um princípio de Deus. Sabe por quê? Lembra que eu falei para vocês que existem 2 formas de idolatria com dinheiro? Uma é a mesquinhez e a outra é a ganância. E você vence os 2 quando você é um dizimista. Você vai aprendendo a administrar sempre com Deus lá presente. Porque quando você recebe o teu salário, você lembra dele. Você lembra de Deus. E aí você vai lá e entrega para o Senhor como uma forma de gratidão, como uma forma de adoração, como uma forma de culto, o teu dízimo. Eu já tentei entender por que Deus estabeleceu o dízimo. Eu confesso que eu não sei. O que eu sei é que foi isso que Ele estabeleceu. Ah, por que Deus colocou o dízimo? Eu ainda não sei. Mas eu sei que foi essa forma que Ele estabeleceu na palavra. Mas tem tanta coisa que a gente não sabe, né? Tem tanta coisa que a gente não sabe. Eu estava ali com as meninas falando do evangelho lá para o batismo. E eu falei para elas, eu nem entendo nem a Trindade.
Eu não entendo como Deus é uno e trino. Eu sei que é isso que a Bíblia diz. E é nisso que eu creio, mesmo não compreendendo totalmente. Eu não sei totalmente por que Deus estabeleceu o dízimo como uma forma de adoração. Mas eu sei que foi ela que ele fez. E se ele fez, ele tem razões para isso. E ele é Deus. Então, gente, você quer ter uma vida abençoada? Eu tenho que falar isso para vocês. Seja um dizimista fiel na obra de Deus. E não pense vocês que eu vou ficar apelando aqui para vocês, dizer, você socorre a obra de Deus, que eu não vou fazer esse tipo de coisa. A igreja é dele, não é minha. Se ela ficar sem dinheiro, Deus é poderoso. Fala, Senhor, eu falo para ele, Senhor, a igreja é tua. Ela está sem dinheiro, dá um jeito aí. Porque é dele a igreja, não é dele? Não é minha. Então não é para. Então não vou ficar para você aqui, vem aqui, socorre a igreja. Não, gente, a igreja não está em perigo. Eu nem creio nisso. Jesus falou que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Então por que você vai ser dizimista? Porque Deus disse na palavra dele, e porque você ama Jesus, porque você serve a Jesus, porque você quer estar com Cristo, porque você quer colocar Jesus dentro das suas finanças, quer que Jesus participe das suas finanças. Porque você crê que Ele é o teu sustentador. Então, vale a pena ser fiel. Eu vou contar para vocês, quando eu estava preparando esse sermão, me veio muito ao meu coração uma irmã, que eu fui visitá-la algumas vezes, eu nunca vou esquecer. A irmã morava na comunidade aqui, gente. Muitos anos na igreja. Mas você, quando entrava lá, você sentia paz e a presença de Deus. Eu nunca vou esquecer, eram 2 senhores, ela e o marido, 2 senhores aposentados. Gente, mas você entrava na casa dela, era de madeira. Mas era uma arrumação. Você já entrava pela porta, você não via sujeira no quintal. Não tinha sujeira no quintal. Era tudo limpinho. Tinha uma hortinha que ela plantava no canto. E a gente vê tudo isso. Era uma coisa bonita, gente. E quando você entrava na casa daquela senhora, eu confesso para os irmãos, que parecia, é casa de vó, sabe? Eu achava que eu estava na casa da minha avó. Era assim que eu me sentia. Mas era uma paz. Um local de paz, porque eram 2 servos de Deus que moravam ali. E era simples, mas era próspero. Não faltava nada. Tomava café, comia bolo quando estava lá, batia papo. Mas eu nunca esqueci. Eu me lembrei quando estava colocando esse sermão. Deus já os levaram, eles já partiram para a eternidade. Né? Mas essa marca ficou guardada no meu coração. Que quando a gente fala de vida abençoada, não é riqueza do que eu estou falando. Porque Deus abençoa pessoas simples também. Porque prosperidade não tem a ver com quantidade, tem a ver com qualidade. Prosperidade é qualidade de vida que Deus nos dá. E eles eram pessoas, por que eles viviam bem? Porque eles não precisavam dos luxos caros da vida. Não tinha necessidade dos luxos que são caros da vida, eles não precisavam. Eles viviam bem e contentes com o que Deus já tinha dado para eles. E olha, não eram endividados, não tinha nome no SPC, pagava todas as dívidas, viu? Contribuía na igreja, porque ele falava uma vez para mim, falou assim, jovem, quando você tiver, eu era bem jovem, quando você trabalhar, seja dizimista. Então, é uma verdade espiritual isso. É uma verdade. Por isso que eu posso dizer para vocês, sem medo de errar, ser dizimista na obra de Deus é um princípio de quem tem vida com Deus, que ama Jesus. Tá bom? Eu sei que às vezes nós temos dificuldades, eu sei que às vezes nós erramos, fazemos uma dívida ali, aí passamos dificuldades. Resolva logo isso, a situação. Resolva logo, ore e busque a Deus e volte a ser dizimista. É isso que eu posso dizer para vocês. Resolve, vai lá, ora, fala com Jesus, paga os credores, mas assim que resolveu, volte. Volte. E seja dizimista na casa de Deus. Se você conseguir administrar, organizar as finanças e ainda conseguir ser dizimista e aos poucos faça isso. Faça isso, porque vai ser bênção de Deus para você. E mais uma vez, é porque é bênção para você, viu? Para você. A igreja, ela é de Jesus, tá bom? Ela é de Jesus. E quem cuida dela é Jesus. Então, contribuir na obra de Deus é por causa de você mesmo. Para você aprender com Jesus, a servi-lo, a amá-lo e a colocar ele também em primeiro lugar nas suas finanças. Todas as áreas. Terceiro, vivendo dentro das divisas estabelecidas por Deus. Porque não adianta você ganhar R$2.000 e viver gastando 3. Uma hora vai dar problema. Uma hora conta estoura. Uma hora conta estoura.
Eu disse para vocês que o que eu vou falar aqui é básico, mas a gente teima em desobedecer. E aí vive endividado, o nome vai para o SPC e para o Serasa, vem credor na nossa casa, e nós passamos vergonha. Porque não aprendemos a viver com aquilo que Deus já nos deu. Porque não aprendemos a administrar aquilo que Deus nos deu. E aí, a culpa não é de Deus. A culpa é só nossa. Então, irmãos, sabe o que Paulo diz? Paulo diz assim, olha, não deva nada a ninguém, a não ser o amor de uns para com os outros. Se é para ter dívida, tenha dívida de amor. Eu sempre falo, você viu, o Didi já falou aqui, a gente tem uma realidade brasileira que às vezes dificulta a nossa vida. É verdade. Não podemos também falar que não. Sim, é verdade. E às vezes nós acabamos fazendo uma dívida aqui ou acolá. Mas qual é o conselho, pastor, então? Tenha controle com elas. Cuidado para essa dívida não ultrapassar a sua renda. Toma cuidado. Ela não pode ser maior do que o que você ganha. Eu não sou especialista, talvez o Isaac pode ajudar aí, mas eu acho que ter uma dívida de 6 meses de salário já é um perigo, né, Isaac? Já é um perigo, pô. Você só vai pagar com 6 meses do teu salário, você nunca vai usar o teu salário inteiro para pagar. Já é algo surreal. Já é algo surreal. Então você já está numa zona perigosa. Então nós temos que saber os nossos limites, até aquilo que a gente pode se endividar. Olha, eu posso parcelar isso daqui. Teve uma vez que eu falei isso para um colega de trabalho. Eu falei para um colega de trabalho. Eu falei, até para você ser credor de alguém, até para você abençoar alguém, não é a realidade do outro que você tem que ver. Porque se o outro está pedindo é porque não tem nada. Está apertado. Você tem que olhar a tua. Então é a tua que você tem que olhar. Ah, vai ficar de avalista para alguém. Não é o que ele está dizendo que decide, é a sua realidade que decide. E uma vez eu falei isso para um rapaz lá no trabalho, eu falei assim, olha, cuidado. Se você vai dar o seu nome, o seu cartão de crédito para uma outra pessoa, você tem que lembrar disso. Qual é a dica? Olha a dica, gente. Se você seguir isso aqui, você vai ter paz. Depois o Isaac me ajuda aí a ver se eu estou errado. O que você faz? Você olha, eu vou fazer... Você pode me emprestar o seu cartão de crédito? Eu vou fazer uma dívida de 10 mil. Aí você olha para a sua realidade e fala, se ele não pagar, eu também não vou conseguir pagar. Aí você diz não. O que você tem que olhar? É a tua realidade. Porque aí você olha assim, olha, eu vou comprar uma coisa de R$1.000. Aí você olha, R$1.000 está dentro da minha realidade. Então eu vou emprestar para você. Se acontecer qualquer coisa, ele não pagar, você vai lá e cobre. Certo? Depois você vai lá e conversa com a pessoa. Você pode até perdoar se você quiser a dívida. Você tem condições até de fazer isso. Olha a paz que você vai ter. Mas já pensou? Você ter que ceder uma coisa e depois você ir junto para o buraco? Não é? Então, irmãos, é segurança para você. Segurança. Isso é sabedoria para lidar com as suas coisas. Irmãos, eu lembro que para minha mãe, na época do cheque ainda, eu só assinava. A única pessoa nessa vida que eu assinei um cheque e deixava para lá era minha mãe. Foi só. Que eu me lembre. E cartão de crédito, quando ela precisava, eu falei, mãe, eu dou um jeito. Só. Foi só com a minha mãe mesmo. Posso ser bem sincero para vocês, eu nunca emprestei para ninguém cartão de crédito. Isso quer dizer que eu era uma pessoa ruim? Não, já teve várias pessoas que vieram, eu falava assim, eu chegava assim, me dá o número da tua conta. Eu falo que eu fazia isso, tá, gente? Eu ia lá, é R$500, eu mandava R$500 para a conta da pessoa. Eu tinha lá na minha conta, quando eu tinha, hoje eu não tenho mais. Eu tinha lá na minha conta, eu mandava. Evitava dor de cabeça para mim, a pessoa era abençoada, eu evitava dor de cabeça com o meu nome, né, e eu tinha paz. Então esse irmão, quando eu disse isso para ele, o cunhado dele foi pedir o cartão de crédito dele. Cunhado dele. Só que o cunhado queria comprar a sala inteira. A TV, o armário, o rack. Aí ele olhou para ele e falou assim, olha, eu consigo te ajudar com um móvel. Ele fez isso, falou, escolhe um. Ou só o armário, ou só a TV, mas não aquela mais cara, ele falou. Uma TV mais compatível com a realidade. Um só. Aí depois, quando você pagar, a gente faz o outro. Aí eu te empresto de novo, se você precisar. O cara não quis. Olha aí. Ainda ficou bravo com ele. Gente, que situação, hein? Mas ele se preservou, ele não teve dor de cabeça.
Ele não teve dor de cabeça. Então, irmãos, nós temos que aprender a ser sábio. Nós temos que ser sábio. Sabe, tem coisas, às vezes nós se enroscamos na vida, porque nós não ouvimos o que a palavra de Deus diz. Olha o que o Davi disse. Senhor, tu és a minha porção e o meu cálice, és tu que garantes o meu futuro. As divisas caíram para mim em lugares agradáveis, eu tenho uma bela herança. Irmãos, não importa a quantidade do seu salário, se Deus estiver na tua vida, é bênção de Deus para você. Você vai administrar com sabedoria e Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar, Deus vai cuidar de você. Não vai faltar nada para você, nada. Porque você pode estar vivendo num momento simples, mas quem disse que Deus não está presente na simplicidade? Jesus nasceu numa manjedoura. Deus não se impressiona com palácio, porque senão ele tinha nascido em um, se ele quisesse. Deus não se impressiona com riqueza, senão Jesus não era carpinteiro. A gente até brincou na IBD hoje, né, Mauro? De um pregador que disse que Jesus era rico e que tinha mansão na praia. Eu não sei onde que ele achou isso. Que mansão na praia que Jesus tinha? Onde que ele inventou isso? Estou curioso para descobrir. Não é? Fiquei curioso. Onde que estava essa mansão na praia que Jesus tinha? Então, gente, às vezes nós inventamos coisas. Oh, como a gente gosta de inventar. Não, Jesus era simples. Jesus era simples. Jesus era trabalhador, viu? Trabalhador ele era. E ele viveu a vida inteira, cuidou da mãe dele, cuidou da família dele. E depois ele foi cumprir, depois só dos 30 que ele foi cumprir. Quando ele tinha 30 anos, que ele começa o seu ministério. Até os 30 anos ele ficou com a família dele cuidando. E trabalhando de carpinteiro. Foi isso que ele ficou fazendo lá. Cuidando do lar, cuidando dos seus irmãos, cuidando da sua mãe. Provavelmente o José já tinha partido para o Senhor quando ele era jovem. Provavelmente é isso. O José não é citado nas Escrituras, na vida adulta de Jesus. Então provavelmente ele partiu antes. E Jesus ficou lá com a sua mãe nesse período. E aos 30 anos ele vai servir a Jesus no ministério que Deus chamou para ele. Então Jesus era trabalhador. Trabalhador. E deu exemplos de viver vida simples e abençoada. Se ele é o exemplo para ser seguido, é vida simples e abençoada. Eu escutei, gente, do Silvio Santos. Eu escutei do Silvio Santos uma coisa boa eu guardo para mim. Sabe o que ele falou? Ele falou para todos os funcionários dele. Ele falou, gente, vida boa é vida de classe média. Porque quem está falando é um milionário. Vida boa é vida de classe média, ele disse. Porque você não precisa de tudo nessa vida. E ele faz isso, viu, gente? Você nunca viu o Silvio Santos com nada de marca na vida dele. Nunca foi. Quem vê foto dele, você vê ele ele fala que compra em camelô as bermudas dele. Não, ele fala que compra em camelô, porque ele já foi camelô, né? Então ele valoriza. Ele fala que compra em camelô as bermudas dele. Homem simples. Perguntaram para ele assim, por que você não viaja na primeira classe? Ele falou assim, porque se o avião cair, não muda nada na minha vida. Vai todo mundo igual. Então eu vou na econômica. Não vai mudar nada para mim? Ou se cair, cai com todo mundo. A resposta que ele deu para a pessoa. Por que eu preciso gastar mais? Não é se eu posso ir na econômica. Então, gente, ele dizia isso. É uma coisa que nós temos que aprender. Então, olha, aprenda a viver com o que você ganha. Nunca gaste mais do que o que você ganha. Porque você vai estar arrumando dificuldades para a sua vida. Já pensou? A empresa te manda embora e você com dívidas? Aí o seu FGTS vai pagar a dívida. E a reserva para procurar emprego depois? Que você precisa ter. Vai para onde? Então nós temos que ser sábios. Quando você tiver que fazer uma dívida, faz as contas. Eu citei o Isaac, aí, chega para o Isaac, me ajuda aqui nessa conta. Posso fazer esse valor? Você ajuda, né, Isaac? Você não vai cobrar não, né? Ele ajuda. É economista, gente, sabe tudo. Não é? Então faz isso. Isaac, me ajuda aqui. Olha, eu preciso comprar isso daqui, mas meu salário é esse. Como que eu consigo fazer? Ele vai dar a dica para vocês. E ele vai falar na frente de vocês, não faz não, que é roubada. Não faz não, que você vai se enrascar. Você vai perder segurança. Vocês entenderam, gente? Então, olha, agradece a Deus pelo que Ele já te deu. Seja um dizimista fiel na casa de Deus. Viva com aquilo que Deus já te deu. Com o teu limite. Viva com isso. Né? E outra. Faça reservas financeiras para emergências futuras. Isso aqui é importante, viu? Como eu disse para vocês. A mesma coisa que eu disse para vocês. Você pode ficar desempregado. Todos nós passamos por isso. Todos nós passamos por isso. Então, faz isso. Além
do seu propósito com Deus, de ser dizimista, faz esse propósito com Ele. Primeira coisa, faz esse propósito com Ele. E uma vida de gratidão. Faz um propósito também de guardar um pouquinho, nem que seja pouquinho, por mês. Guarda lá um pouquinho e deixa lá. Para uma emergência futura. Para a compra de um remédio, ou para um atendimento médico. Deixa lá guardadinho. Não é? Às vezes, o SUS é uma bênção de Deus, né, irmão Gerson? A gente estava falando esses dias, mas às vezes demora algumas coisas. Então, por que não ter uma reservinha? Para ver o médico pedir um exame, pois esse exame é só daqui 6 meses. Não, eu vou pagar. Aí eu já volto para o médico mais rápido. São formas de administrar as finanças sábia, forma sábia de administração. E você vai ter uma vida tranquila e abençoada. Faça um esforço, gente, nem que seja pouco, mas faz um esforço para ter uma pequena reserva. Vai ser bênção para você, vai ser segurança para você. Isso é bênção de Deus para a sua vida. Então são esses 4 princípios aqui que eu disse, não é nada mágico, não é? É coisa básica de uma pessoa do dia a dia. Seja grato por aquilo que Deus já te concedeu. Seja um dizimista fiel. Viva dentro dos limites que Deus estabeleceu para você. E faça reservas financeiras para emergências futuras. O Paul McCartney fala uma frase, ele foi entrevistado, ele falou uma coisa que eu anotei aqui, numa entrevista que ele deu. Paul McCartney, vocês sabem que é o integrante dos Beatles, né? Vocês conhecem. Olha o que ele diz. Perguntaram para ele sobre essa questão de música. Aí ele falou assim, ó, parece-me que não importa quão famoso você seja, não importa quão realizado ou quantos prêmios você receba, você sempre pensa que há alguém por aí que é melhor que você. Muitas vezes eu lia numa revista e ouvia sobre um novo disco. E aí eu pensava, nossa, isso vai ser melhor do que eu. Olha ele declarando a insegurança. Gente, se o Paul McCartney era inseguro, você imagina os meros músicos. Sabe por que a gente às vezes vive inseguro, vive assustado? Porque a gente compara a nossa vida com a dos outros. Sabe? Ah, se o cara tem um carro X, eu posso ganhar menos que ele, mas eu quero ter o Y. Aí você vai lá e se enrosca. Porque ao invés de você viver conforme Deus estabeleceu para você, você vai usar o outro como padrão. Eu me lembro de uma jovem correndo numa Olimpíada escolar e ela correu. Era muito boa a jovem na corrida. Só que ela estava enfrentando uma outra pessoa que também era muito boa. Sabe quando ela perdeu a corrida? E ela perdeu, mesmo sendo boa. Sabe a hora que ela perdeu? Quando ela esqueceu de correr e começou a olhar para a adversária. Aí a adversária não olhou para ela, foi, ó, passou. E ela falou, eu me distraí para prestar atenção nela. E aí eu perdi a corrida, porque ela não se distraiu comigo. Às vezes nós nos distraímos na vida querendo comparar a nossa vida com a de outras pessoas. Você não tem que se comparar com ninguém. Você tem que agradecer a Deus e viver dentro da realidade que Deus te deu. E seja grato a Deus por isso. Não queira viver acima dos limites que Deus te deu. Faz como Davi aqui, ó. Senhor, Tu és a minha porção e o meu cálice. És Tu que garantes o meu futuro. Os limites que caíram sobre mim foram lugares agradáveis, porque o Senhor é minha bela herança. Senhor. O 5º aspecto da jornada, busque de Deus uma confiança inabalável. Gente, se é para confiar, vamos confiar em Deus. Bendirei o Senhor, o 7, que me aconselha. Na escura noite o meu coração me ensina. Sempre tenho o Senhor diante de mim. Com Ele à minha direita não serei abalado. Olha a confiança dele. Confiança em Deus. Eu peguei aqui uma história do Bruce Waltke, um erudito de Antigo Testamento, quando ele fala sobre essa questão de segurança. Ele ilustrou com uma experiência que ele teve. Ele falou que ele encontrou o gato dele indo pegando um pássaro. Aí ele correu para socorrer o pássaro. Aí ele conseguiu socorrer. Ele viu que a asa do pássaro machucou um pouquinho, mas ele tirou o pássaro do gato. Só que o pássaro ficou se debatendo mesmo na mão dele, querendo sair, estava assustado. Então mesmo na mão dele o pássaro queria fugir, queria distância. Mesmo ele protegendo o pássaro do ataque do gato. Aí ele estranhou isso. Aí depois ele falou que na mesma semana a filha dele estava com febre, garganta inflamada, ele teve que levar no médico. Aí o médico vai tomar injeção. Aí a menina, não pai, não, só que a menina vai fazer isso, agarra no pescoço dele e fala, mas não pai, não pai, não pai. Aí ele ilustra assim, a dor deveria nos tornar mais parecido com uma criança doente do que com um pássaro ferido. Não é? Então nós passamos por momentos da nossa vida e nós temos que se agarrar em Deus. Ele é a nossa segurança. Às vezes nós passamos por dificuldades e a gente ainda se distancia de Deus, como o pássaro fez. Deus vai lá, estende a mão e a gente não quer essa mão. Não, se agarra.
Se agarra. Ele é nossa segurança. Se agarra em Deus. Se agarra em Deus. A segurança da vida de um cristão tem que ser Deus, gente. E essa segurança é inabalável. Diante de tudo isso, olha o que eu disse para vocês. Isso é jornada. Busca de Deus em oração. Busca por companheiros fiéis, seja na amizade, no casamento, no negócio. Busca pela fidelidade a Deus. Busca pelo contentamento em Deus. E a busca pela confiança inabalável em Deus. No final dessa trajetória, tudo que eu disse para vocês é segurança. E no final tem uma herança. E a herança está no 9 ao 11. Olha o que diz o 9 ao 11. Por isso, o meu coração se alegra e no íntimo exulto. Mesmo o meu corpo repousará tranquilo, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Esse texto aqui foi citado por Pedro. Isso que eu li para você, Pedro falou. E olha o que Pedro diz. Lá em Atos 2, 25 ao 28, diz assim. A respeito dele, Jesus, disse Davi. Eu sempre via o Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita. Não serei abalado. Por isso o meu coração está alegre e a minha língua exulta. O meu corpo também repousará em segurança, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me fizeste conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua presença. Pedro, no dia de Pentecostes, cita esse texto como se cumprindo na ressurreição de Jesus. Olha que coisa, gente. Olha que coisa. Sabe o que Davi está dizendo? De alguma forma Davi tinha consciência disso. Eu não vou dizer que Davi tinha toda a consciência. Talvez não. Mas alguma consciência ele tinha. De que lá no futuro, lá o descendente que Deus falou que ia estabelecer um trono eterno, aquele descendente não iria morrer. E o seu corpo não entraria em decomposição. Jesus, ao terceiro dia, ressuscitou e venceu a morte. E nos concede uma herança eterna, que é vida plena na presença dele. A jornada de vida plena se dá quando nós aprendemos a servir e a amar a Jesus, a tomar decisões conforme a vontade de Deus, a viver, gente, a viver uma vida na presença de Deus. E Deus nos concede uma herança eterna na presença dele. Porque ele é Deus, porque ele é o Senhor, porque ele é o Deus Todo-Poderoso. Cristo morreu e ressuscitou. Ele é a nossa herança. Porque ele nos prometeu vida eterna. E vida eterna começa aqui, ó. Aqui, agora. E ela termina com Cristo na eternidade. Vida plena, Deus nos concede ainda nesta vida. A promessa de Deus para você é de vida plena. Que começa agora. E termina na presença dele por toda a eternidade. Deus promete para você vida ressurreta. Deus promete para você vida abundante, vida cheia de gozo na presença dele. Aproveita, gente. Não perca a oportunidade de buscar a presença de Deus em todos os momentos da sua vida. Nós vamos orar agora, nós vamos buscar a presença de Deus, nós vamos agradecer a Deus. Irmãos, peço de todo o meu coração que você tenha aprendido verdades espirituais nessa noite. E que você viva uma vida plena na presença de Deus. Uma vida abençoada na presença dele. E louve a Jesus, busque a Jesus e viva para a glória de Jesus. Vamos ficar em pé? Vamos agradecer a Deus? Se a sua jornada ainda não é uma jornada gratificante e plena, busca agora em Deus. Se você tem sido infiel em algumas partes da sua vida, peça perdão agora. Peça perdão. Se você ainda está patinando no seu caminhar cristão, renova agora o teu compromisso com Deus. Renova agora esse compromisso. Mas não deixa de buscá-lo. Não deixa de renovar esse compromisso, essa aliança que você tem com Deus. E não deixa isso escapar por nada, absolutamente nada. Faça do Senhor o teu bem mais precioso, o teu único bem. Faça de Jesus a tua única esperança. Faça da tua fé o teu dom mais precioso. Senhor Deus,
Nós te agradecemos, Pai, por este momento. Nós te louvamos, Pai, por este culto. Nós te louvamos, Senhor, pela vida de cada irmão e de cada irmã. Senhor, nos perdoe se muitas vezes, Senhor, nós usamos a nossa língua de forma pecaminosa. Nos perdoe, Senhor, se muitas vezes nós somos infiéis nas questões financeiras, no nosso uso do dinheiro. Senhor, nos perdoe por muitas vezes, Senhor, nós não cuidarmos direito, Senhor, da nossa vida espiritual. Mas que o Senhor possa renovar o nosso coração, que o Senhor possa renovar a nossa vida, que o Senhor possa conceder a cada um dos teus filhos, Pai, que aqui se encontra, Senhor, vida renovada, vida abençoada, vida, Senhor, na tua presença, vida abundante, ó Pai, vida abundante. Senhor, nos ensina a crescer. Senhor, nos ensina a viver uma jornada cristã fascinante, como nós aprendemos com o teu servo Davi, que era homem segundo o teu coração. Senhor, nos ensina a apreciar o caminho e não só a chegada. Nos ensina, Senhor, a valorizar tudo aquilo que o Senhor tem concedido para nós, para sermos gratos, Senhor. Nós te louvamos, Pai, por tua misericórdia, por tua compaixão, por teu amor. Nos perdoa, nos enche da tua presença, nos enche do teu Espírito Santo, nos enche, Senhor, do teu amor, nos enche da tua paz e nos dá uma vida de sabedoria. Nos ensina, Senhor, de dia, de tarde e de noite. Nos ensina a ser cristão, em nome de Jesus. Amém, amém, Senhor. Amém, Jesus.